Continuando o assunto sobre a realização dos segredos de Fátima nos dias de hoje, ainda mais com a situação que estamos vivendo, com a desinformação vermelha reforçando o pânico e a pandemia da peste chinesa, vamos prosseguir na meditação dessas extraordinárias aparições. Continuemos agora com o terceiro segredo. Está na carta em que Irmã Lúcia revela a terceira parte do segredo, ou o terceiro segredo. No terceiro parágrafo desse slide. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo. Na mão esquerda, ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz firme disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho que lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. No começo deste segredo, vemos um anjo despedir chamas que incendiariam o mundo. Contudo, o brilho da mão direita da Virgem apaga estas mesmas chamas. As aparições de Fátima estão nos mostrando, desde o primeiro segredo, que a intercessão dos cristãos pelos pecadores, a Nossa Senhora, levará muitas almas para o céu, graças ao sacrifício redentor de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Como já falamos em outros vídeos, Maria intercede a Jesus pela salvação das almas. Esta mediação régia da Mãe de Deus não substitui a mediação de Jesus. Ela está subordinada à mediação de Cristo, não é paralela nem equivalente. O Concílio Vaticano II diz: a missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela ofere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. A Igreja não hesita em proclamar esse munus subordinado de Maria, pois sempre de novo o experimenta e recomenda-o aos fiéis, para que, encorajados por essa maternal proteção, mais intimamente adiram ao mediador e salvador. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, afirma que Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. A ninguém isso pareça contrário à sã teologia, pois Santo Agostinho, autor dessa proposição, estabelece como sentença, geralmente aceita, que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da Igreja. São Bernardo, doutor da Igreja, diz: tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria.
Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. Eras indigno de receber as graças divinas, por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. São Bernardino de Sena. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer. Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja. Minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graças e favores divinos, distribuidora de todos os bens, vós sois, depois da Santíssima Trindade, a soberana de todos, depois do medianeiro, a medianeira do universo, ponte do mundo inteiro para o céu. Olhai benigna para minha fé e meu desejo que me foram inspirados por Deus. São Boaventura, bispo e doutor da Igreja, Deus depositou a plenitude de todo bem em Maria, para que nisto conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Santo Alberto Magno, doutor da Igreja, é anunciada à Santíssima Virgem tal plenitude de graça, que se tornou, por isso, a fonte e o canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. São Pedro Canísio, doutor da Igreja, o filho atenderá sua mãe e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da Igreja, todos os dons, todas as graças espirituais que por Cristo, como cabeça, descem para o corpo, passam por Maria, que é como colo desse corpo místico. Também no terceiro segredo, Deus é descrito como uma luz imensa. Diante dos acontecimentos, nada passará desapercebido. Temos também um bispo vestido de branco. Sim, o Papa, que caminhava com um andar vacilante, trêmulo, passando por uma praça cheia de cadáveres, subindo por uma montanha escabrosa, ao lado de bispos, sacerdotes, leigos, cavaleiros e senhoras, e todos são assassinados ao chegar em cima do monte. Este texto não é diferente do que está escrito no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Antes da glória da Igreja, a própria Igreja passará pela mesma subida do Calvário de Jesus. Está claríssimo no Catecismo. A Igreja também passará pela morte e pela ressurreição. Sem fazer julgamentos, podemos refletir. Quantos de nossos irmãos estão vivenciando uma fé distorcida, sem respeito aos sacramentos, defendendo o relativismo, às vezes sem perceber, aplaudindo ideologias monstruosas, defendendo a cultura do descarte e da morte, defendendo relações antinaturais. A morte da Igreja decorre da perda da fé das pessoas. Cada pessoa que perde a fé ou vivencia uma fé distorcida tem como consequência a morte de uma pequena igreja, parte integrante da Santa Mãe Igreja. No final do terceiro segredo, a fé é assassinada, podemos dizer assim, pelos soldados, que nada mais são do que os militantes. Esta palavra é muito importante para esta compreensão. Militantes desta ideologia demoníaca que nasceu dos erros da Rússia e se espalhou pelo mundo. Estas tribulações parecem decorrer exatamente deste conflito de ideias desigual que recai sobre o mundo. Os ataques incidem exatamente sobre os valores ensinados por Jesus Cristo, preservados e anunciados por sua Igreja. Que coincidência, não é mesmo? A fé das pessoas está sendo assassinada com tanta desinformação
e mentiras provocadas pelos pensamentos vermelhos. A apostasia, o abandono da fé, é um sinal do fim dos tempos e é algo extremamente provocado por esses erros espalhados pelo mundo. É impressionante que todos os valores anticristãos são defendidos pelos militantes dessa ideologia, que por sua vez atacam impiedosamente a igreja e os valores do evangelho. A fé das pessoas é assassinada todos os dias com todas estas mentiras, através deste processo de desinformação que vem do modelo soviético. O que fica bem claro é que a igreja vai morrer nestas pessoas e que a igreja católica é a única que profetiza o seu próprio fim, mas também profetiza a sua ressurreição. Nenhuma outra igreja faz isso. Graças à intervenção de Deus, a igreja será glorificada. Temos que dar graças ao Altíssimo por termos a oportunidade de sermos igreja, de estarmos comungando do corpo místico de Cristo. Temos que agradecer e lutar para estarmos dentro do número dos eleitos do Senhor. Nunca se esqueçam, as pessoas que se aproximarem de Deus, que confiarem na Santíssima Virgem, que perseverarem em suas orações, terão em suas almas o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Este mesmo triunfo acontecerá em suas casas e também em todo o mundo. Por fim, jamais nos esqueçamos dos significados das aparições de Fátima, que saibamos pedir pela nossa própria salvação, que saibamos interceder pela salvação de todos os homens, que lutemos para que o Imaculado Coração de Maria triunfe em nossas almas, em nossos lares e de forma universal em nosso mundo. Que Maria, nossa advogada, que se coloca entre nós, pecadores, e Deus puríssimo, que é amor, piedade e ternura, interceda pelo nosso aperfeiçoamento, dispondo não das graças que pedimos, mas das graças que necessitamos. Este vídeo também foi inspirado e baseado em uma palestra realizada pelo nosso irmão Alexandre Bandeira, que por causa do isolamento não pôde se fazer presente. Que Deus nos ajude a meditarmos sobre estas aparições e sobre a ideologia nefasta que promove todos os valores anticristãos e que está contagiando as pessoas a se afastarem completamente do Altíssimo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.